Boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo se você está nos assistindo, né, pela nossa TV. Daqui a pouco Joyce vai trazer todos os canais. Escolas. Ou se é pelo YouTube, nós já estamos aqui, eu, Joyce Moura, né, com o doutor Hermeson Pinheiro, que é presidente da OAB, também o doutor Davin Salles, que é presidente da Comissão de Prerrogativas, e agora é com Joyce. Eu queria agradecer, dar boa tarde primeiro a vocês que estão nos acompanhando. Agradecer o convite, agradecer a presença, a disponibilidade de vocês terem vindo, que não foi com muita antecedência, né? A gente sabe que a agenda de vocês é bastante apertada e dizer que nós estamos em muitos lugares. As pessoas vão nos encontrar de qualquer jeito. Nós estamos na TCM, no 16.6, na Brisanet, no 176, na Telecab, no 94, no YouTube da nossa TV e no YouTube de Larissa Rosado. Então, não tem como não nos encontrar. As pessoas vão ver nossos rostinhos de qualquer maneira. Agora vai. Agora tá bom, mas vamos conversar hoje um pouquinho sobre a OAB, né, sobre a atividade profissional. Vamos conversar sobre o Congresso. Davi, no final, vai poder trazer aqui. Mas vamos falar sobre a função da OAB. Doutor Hermeson, que nem todo mundo sabe, né? Então, é muito importante que a sociedade saiba a importância da OAB para ela. Eu peguei aqui só cortando e entrando. Eu peguei aqui uma frase bem bonita, que fala sobre a missão da OAB, sabe? Eita, vamos lá, Jéssica. Vamos lá. Aí eu botei, assim, a OAB é uma guardiã, vigilante, atenta para que a Constituição do Brasil não seja maculada, desrespeitada e para evitar que alguém tente ultrajá-la, atingindo os direitos humanos. A OAB de Mossoró tem cumprido essa missão, Hermeson? Com certeza. Inicialmente, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui participando do podcast, diga lá. É uma satisfação. Mas é como bem você falou, Joyce, a expressão aí, essa frase aí, descreve o papel da OAB. E não é somente o papel da OAB Nacional, ou da Seccional Rio Grande do Norte, Paraíba, ou de demais subseções. É uma OAB no contexto geral. E quando a gente vai para a defesa da Constituição, quando a gente diz que quando a Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, é justamente no sentido de ser guardião da Constituição e prezar pelo Estado Democrático de Direito. Então, a gente tem um papel primordial, eu digo a gente enquanto advogado e principalmente enquanto instituição OAB, uma das instituições mais fortes do Brasil. Mais respeitadas do Brasil. Sempre está, né, em todas as discussões da sociedade. Eu acho que quando a gente fala sobre os moradores de rua em Mossoró, sobre as questões de segurança, da defesa do advogado, a OAB sempre é citada como um órgão, uma instituição. Exato. Um braço forte. Quando tem alguma polêmica da sociedade, a primeira pessoa, eu já fico logo, sabe, vamos perguntar, óbvio, vamos sentar para conversar, reúne o conselho, reúne tudo. Mas assim mesmo, quando tem qualquer problema com a sociedade, qualquer ferimento da Constituição, dos direitos humanos, aí vem para a OAB. Qual é o papel da OAB? O que é que a OAB vai se posicionar? Isso a gente vê ao longo da história aí vários casos desse tipo. E aí eu já quero entrar dentro dessa perspectiva de qual é o papel da OAB. A gente viu que nas últimas semanas saiu outra matéria falando sobre a criminalidade e Mossoró ainda está no ranking em uma das cidades mais violentas do mundo. O que é que a OAB tem feito, trabalhado junto com outros órgãos para tentar minimizar? A gente tem debatido isso internamente. Nós temos uma comissão de segurança pública, que é presidida por Dr. Otoniel Maia. Então, a gente está em debate constante, juntamente até mesmo com colegas de Natal, que foram ex-presidentes, Dr. Adilson Gugel, Paulo Teixeira, que é para a gente tentar estudar isso daí, formatar algum tipo de audiência pública na própria instituição. Isso a gente está conversando, está organizando melhor, porque não adianta a gente chegar e vamos fazer uma audiência pública sem nada ter concretizado, sem ter um planejamento. Se a gente vem maturando isso daí, eu acredito que até início de outubro a gente já está com esse projeto formatado para debater em audiência pública dentro da instituição. Isso não vai ser levado para o lado político, apesar de ser político, porque nesse caso específico, quando qualquer demanda da sociedade, os políticos devem ser envolvidos. Sim. Porque não é só o político que tem mandato, ou os políticos que não têm mandato, mas político de toda a sociedade. Que queira ou não queira, nós como cidadãos somos políticos. E nós exercemos nosso direito de voto também. Então isso tem que ser um debate aberto e tentar, da melhor forma possível, uma saída, uma solução. Porque é inadmissível o Mossoró estar dentro das primeiras cidades com mais crimes acontecendo a nível nacional. E interessante, Hermeson, que a OAB é a instituição de advogados, mas a população espera muito da OAB, né? Espera. Muitas vezes eu acho que pensa que a OAB deve extrapolar ou não conhecendo o papel
exatamente, né, da instituição, espera que ela tenha atitudes que vão além do seu poder, né, ou da sua prerrogativa, ou, né, do papel que deve exercer. Não, exato. Muita gente pensa que a OAB só serve para defender o advogado, para defender os direitos e as prerrogativas do advogado. Mas a OAB tem sua função social, que é defender justamente ser guardiã da Constituição, fazer guardar os direitos humanos da sociedade. Então, nesse papel que tudo que envolve a sociedade, a gente também tem um dedinho para apontar, mas não somente com crítica que seja construtiva e tentar uma solução. Não adianta a gente levar o problema sem uma solução, sem uma saída para tentar, pelo menos, minimizar esse problema. Pegando a palavra prerrogativas aí de Larissa, já vamos começar a bater o papo aqui com o Darwin. Ele é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB. E aí, para você que está nos assistindo e não sabe o que é a Comissão de Prerrogativas, com o que a comissão trabalha, Darwin vai poder explicar um pouco para a gente aqui o que é que a comissão faz. Inicialmente, boa tarde e agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui, as senhoras, o senhor, novamente. Bom, as prerrogativas do advogado, ela é a garantia que o advogado vai exercer, né, sua atividade em plenitude. Existe a plenitude de defesa previsto, né, na nossa lei federal, e que, assim, ela visa coibir barreiras, problemas, empecilhos, que isso tem acontecido diuturnamente. Há uma luta constante dos advogados em conseguir realizar o seu trabalho comum. Sim. Infelizmente. E aí a gente está à frente dessa trincheira, onde todos os dias nós temos vários tipos de violações que vocês nem imaginam. É uma das comissões que tem mais desafios, não é? Ano passado a gente teve 76 atendimentos advogados. Esse ano nós já estamos com 52. Então são procedimentos de violação de prerrogativa, desde delegado, a juiz, a promotor, a servidores, policiais, o que você imagina. Assim, infelizmente a gente está tentando reconstruir, conseguimos muito. Passado um ano e meio a gente conseguiu muito, graças a Deus. Hoje a OAB Mossoró ela voltou a ser mais respeitada, o nome advogado voltou a ser um pouco assim, tomando o seu valor, mas ainda há muito a ser feito e assim, é necessário se entender que o advogado ele é o farol da sociedade, porque o advogado ele só é buscado quando você está com um problema de vida, liberdade, patrimônio, que são os 3 bens mais preciosos. Sim, sim. Então, é uma coisa que é relativamente comum acontecer, essa afronta, essa necessidade de defender esse espaço dos advogados. É uma luta diária, digo até isso, porque a gente tem alguns sistemas de pesquisa, assim como nós temos canais de atendimento para os advogados. E eu costumamos dizer, na verdade, que o primeiro defensor das prerrogativas é o próprio advogado. É preciso ter o conhecimento do que realmente é sua prerrogativa. Aí vamos lá, prerrogativa não se confunde com privilégio, tá? Tem advogado que busca privilégio, e aí a gente vai mostrar e tentar coibir esse tipo de atitude. Prerrogativa é ter acesso ao seu cliente, ter acesso ao magistrado, ter acesso ao seu processo, isso de maneira que ninguém pode coibir. Agora, privilégio é querer ter preferência, essa situação a gente não Portanto, você colocar isso, inclusive, para a população saber, né? Que se um advogado chegar tentando ter privilégio, dizer isso não é privilégio, isso não é prerrogativa, não é privilégio. Justamente, a gente costuma levar cursos na OAB, conversar com os advogados para explicar. E a importância da ética do advogado, da harmonia, porque é o ponto que você quer tratar uma pessoa ou um servidor com ignorância, você vai receber a ignorância. Sim. Tá? Existe até um ditado que diz que é beijo quem me beija e do tapa quem me dá tapa. Então, o que você vai plantar ali, você vai colher. E a gente tenta sempre levar isso de uma maneira tranquila, mas existe uma criminalização da advocacia. Existe um olho ruim para determinado tipo de advocacia. Só que a gente tem que lembrar que os bons não podem pagar pelos maus. Sim. Tem maus profissionais em todos os tipos de profissões. E aí a gente vai junto, tentando levar com a sociedade e coibir esse tipo de atitude. Quais são os maiores desafios junto a todos os órgãos de justiça? Há uma queda de braço? Né? O nosso artigo 6º do nosso estatuto diz que não há hierarquia entre advogados, servidores, juízes
e promotores. Foi até estendido agora com a nova Lei 14.365 de 2022, que é uma lei que veio garantir e criar o crime de violação de prerrogativa. Hoje, você violar a prerrogativa do advogado é um crime de 2 a 4 anos. E, assim, a gente já tomou algumas medidas com algumas autoridades e conseguiu coibir. O advogado, vamos dizer assim, o grande entrave é justamente achar que o advogado está ali simplesmente para defender ou dar razão a quem não tem. Sim. Eu só pegando o gancho aqui na fala de Davi, eu digo muito que a advocacia ela é para andar e deve andar em paralelo, ou seja, é aquela situação que uma mão lava a outra. Se a advocacia estivesse sendo respeitada pelo judiciário, Ministério Público, a gente não tem o que reclamar, a gente não tem o que judicializar. E antes de qualquer judicialização em afrontas prerrogativas, a gente tenta inicialmente um diálogo, que o diálogo é salutar, para tentar resolver de uma forma amistosa. Passa nessa fase, aí não tem mais o que fazer. Aí a gente judicializa e vai querer a punição daquele agente violador. Até porque sempre quem sai perdendo é o cliente do advogado, que é a população, que é o povo. Muitas vezes. Muitas vezes, porque aí você pode confundir o direito do advogado com... Exatamente. Né, a extensão desse direito ser o direito do cliente. Né? Acontece. Demais. Você tem que assim, o importante é a harmonia entre as instituições. Porque cada um está fazendo seu papel. É lembrar que o delegado, cabe ele conferir a documentação e indiciar ou não a pessoa, né? O promotor vai receber, vai fazer a acusação ou não. O advogado vai ali estar gerindo toda a estrutura para eventualmente fazer sua defesa e o juiz vai julgar. Cada um no seu quadrado, sem ferir, sem desrespeitar. Ao passo que isso acontece, tudo está em harmonia. Mas a gente tem uma grande dificuldade com, às vezes, a falta de conhecimento e o desconhecimento da prerrogativa do advogado. Eu tive agora recente conversando com... Mas então seria deles, por parte dos próprios advogados, a minha pergunta que já a mesma pergunta. Não, mas veja, e já aconteceu comigo. Mas também pode ser por quem interfere na atividade. Você tá ali, você vai dizer um policial que ali é prerrogativa sua, ele... O que é prerrogativa? Sim. Não tem conhecimento. E a gente precisa... Isso é um ponto importante que foi, inclusive, pauta nossa, que a gente vai tentar enviar ofício para todas as forças de segurança pública para a gente explicar o que é a prerrogativa do advogado. Por quê? Ao passo que algum servidor público, que seja da segurança ou não, venha violar essa prerrogativa, ele vai estar submetido a um crime de 2 a 4 anos. Então, vai haver um choque entre instituições. Às vezes você chega num flagrante, o policial não deixa você ter acesso ao seu cliente. Isso é uma violação de prerrogativa, hoje é lei federal. Então, só que é uma lei recente e que não foi trabalhada. Precisa criar mecanismo de conhecimento para que o pessoal tenha acesso a essa informação. E também o próprio advogado, não todos, mas alguns advogados também não conhecem as prerrogativas. Muitos deles não conhecem. Então, às vezes ele é afrontado, tem sua prerrogativa violada, mas não sabe se posicionar. Porque com o que é que o advogado trabalha? Com argumentação. Então, ele argumentando bem, tendo ciência das suas prerrogativas, numa argumentação ali muito forte, ele pode até mesmo se valer e tentar resguardar que suas prerrogativas não sejam violadas e tentar resolver de forma amistosa. Mas a gente peca ainda, muita gente, toda entrega de carteira, a gente tenta massificar essa situação. Como o Davi bem falou, que o primeiro defensor das prerrogativas é o próprio colega advogado. A OAB está para atuar de forma incisiva e ostensiva nesse sentido, mas o primeiro defensor é o próprio colega advogado. Porque se ele deixar para lá aquela violação, e às vezes a gente toma conhecimento de violações de prerrogativas por grupo de WhatsApp. O próprio colega tem medo de chegar até a instituição, fazer a denúncia, com medo de alguma represália. E a gente é muito claro disso, olha, quem vai para frente, quem vai tentar gerir essa situação, não é mais o colega advogado. Em si, a instituição, se tiver algum nome que vai sofrer represália, não é o seu, mas é o meu. Eu, como presidente, Davi como presidente de comissão de prerrogativas, é o nosso que está lá na frente. É a gente que vai para a briga, digamos assim, a briga no bom sentido, né? A gente vai para o debate, para o diálogo. E, se possível, algum nome que tiver ficar marcado, vai ser o meu, vai ser o de Davi ou de alguém da diretoria do conselho. Não, eu ia falar com o Hermeson sobre essa questão do exame da ordem, né? Já há muitos anos o exame existe. Quando ele foi implantado, foi muito questionado, né? Porque se dizia que não se media o conhecimento por uma prova. A gente sabe que a gente tem um número muito grande de universidades
de direito, assim como são questionados em outras profissões também. Na sua avaliação, o exame da ordem é uma coisa salutar, é uma coisa boa para analisar e avaliar o nível dos alunos que saem das universidades? Essa é a opinião minha. O exame é essencial. É primordial que se tenha um exame. Eu vou até mais além, que não seja somente na advocacia, no curso de Direito, mas sim no curso de Medicina. Tem, se eu não me engano, se não falha a memória, tem uma proposta de lei para que Medicina também tenha um exame. Medicina, você tem que fazer ali a residência, né? Isso. Você, óbvio que recebeu o CRM, quando conclui, ele isso, pode isso. clinicar, né? Mas existe uma discussão em relação a ter um igual Exato. O dado do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, está suspenso, mas também tem. Eu acho isso salutar. Eu não acho algo fora do comum, e não é porque eu passei no exame que eu sou a favor disso, não. Tem que ter um controle. Agora, antes disso, a própria OAB, juntamente com o Ministério da Educação, tem que haver uma fiscalização incisiva nos cursos de Direito, na abertura de cursos de Direito. Hoje a gente tem diversos cursos de Direito que têm uma qualificação muito baixa. A gente tem estudantes de Direito que terminam o curso, passam no exame da ordem, e não sequer tem o devido conhecimento do básico do direito. Quando você falou sobre essa questão do próprio advogado não conhecer suas prerrogativas, me veio à mente essa questão. Exato. E assim, a faculdade ela não ensina você a advogar. Isso é fato. Ela ensina o básico ali, ela não ensina o que de fato acontece, não tem uma prática jurídica. Tem, mas pelo menos na minha época, eu não sei como é que está hoje, acho que foi desde 17 anos que eu saí. Antigamente era só direito de família, que você só fazia receber o pessoal de baixa renda, que não tinha condições. Você fazia aquela triagem, era acompanhado de um professor que é advogado também, mas a gente não participava de audiência. A gente não tinha uma prática, um campo para um estágio na audiência, para participar de uma trabalhista, criminal. Você não tinha essa parte. Então, precisa ter essa prática da advocacia. A gente deixa até as portas abertas da instituição. Já tive na UNP, na SAL, na Católica também, e a gente leva o pessoal lá para entender como é a rotina, tanto da advocacia como da instituição. Mas primeiro, antes de se questionar o exame da ordem, precisa a gente questionar também o fato de abertura dos cursos de Direito e as qualificações, as qualidades desse curso. Dos cursos. A OAB até, através do presidente Beto Simonetti, ele tinha feito uma sugestão sobre suspensão dos cursos de Direito durante um tempo, mas eu não sei em que passo ficou, né? Mas foi sugerido a suspensão do curso por conta da demanda, e todo ano saem muitos advogados. O Brasil é o país com o maior número de advogados do mundo. O ano passado a gente entregou, interrompendo o Davi, a gente entregou na faixa de 230 carteiras só em Mossoró e região. Né? Esse ano a gente já está passando em torno de, se não tivesse 100, deve estar pertinho de 100 São já. quantas cidades que é subseccional? Que em torno Mossoró. de 16 cidades. A Poder vai sair agora. A Poder está saindo, por causa que foi criado subseção. Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, mas aí eu já vou entrar. Depois eu quero só fazer uma divulgação aqui da... Entrar em outra. Emerson, é um triênio a OAB, né? Próximo ano já tem eleição, próximo ano vai ser quente. Na sua campanha, lógico que teve já carta de propostas, de gestão, de tudo. Queria saber como é que está lá a porcentagem do que foi feito e o que não foi feito. Como é que está, do que foi proposto e do que conseguiu fazer. Hoje, nós discutimos isso no primeiro trimestre agora de 2023. A gente está até fazendo material para o final do ano divulgar já o quanto de propostas nós já cumprimos. Mas hoje a gente está na faixa de 55% a 60% das propostas já cumpridas. A intenção é que a gente pegue mais uns 30% agora no final do ano, até para lá. E no demais a gente conseguir. Não vai ser concluído todas? Não. Não vai, porque tem projetos lá que dependem especificamente da seccional. Então a gente não tem gerência da seccional, vai fazer? Da seccional vai fazer? Não, vai ficar a critério deles. A gente tem um projeto aqui da instalação da Procuradoria das Prerrogativas em Mossoró, que na seccional tem Procuradoria. Como é que funciona a Procuradoria? É um advogado contratado para dar vazão às demandas, e as demandas que eu digo são ações em favor da classe. Advogado teve uma violação de prerrogativas, vamos entrar com a representação civil, uma representação penal. Aí, ou seja, aqui a gente solicitou para cá, o processo ainda está em análise. A sala a gente já disponibilizou.
Se o presidente não acatar ou não vier uma decisão favorável, a gente vai instalar, só que não vai ter um advogado remunerado, a gente vai tentar dar vazão pelas coisas aqui mesmo. A gente tenta fazer o que a seccional nos nega, a gente faz por aqui, sem nenhum problema. Quando vocês foram para a campanha, aí vocês foram num campo diferente, né, do presidente estadual. Existe dificuldade nesse relacionamento ou passou a campanha e as coisas estão tudo tranquilo e essa política não interfere em sintonia, porque a OAB, né, tá acima? Como é que é esse dia a dia de trabalho com a estadual? Não, existe a política institucional, existe a oposição não à instituição, mas à gestão. Isso é fato. Hoje nós somos oposição ao presidente Aldo, mas a OAB está acima de tudo. O que for de melhor para a classe, a gente leva para o presidente, tenta convencê-lo e ele acata. Com relação a o que for benefício da classe, a gente consegue. A gente conseguiu uma reforma, mesmo sendo oposição, a gente conseguiu uma reforma que desde que tenha sido inaugurada a sede há 12 anos, passaram outras gestões que solicitaram e nunca conseguiram. Nós conseguimos, mostramos e convencemos o presidente a fazer outros projetos. A sala da advocacia que tem na Mário Negócio, na penitenciária Mário Negócio, foi sugestão da gestão antiga, mas foi implementada agora, está para ser entregue. É a Casa da Advocacia? A Casa da Advocacia. Fazendo, né, Isso. Está construindo a Casa da Advocacia aqui em Mossoró, aqui no centro da cidade. Aqui perto da Perpétuo Socorro. Perto da Perpétuo Socorro, exato. Mas assim, a OAB está acima de tudo. Existe a oposição à gestão, mas a OAB está acima de tudo. Mas houve perdas? Oi? Houve perdas? Com relação? Em relação a ser oposição, a ter sido oposição? Não, porque assim, havia uma dependência muito grande da subseção à seccional. Mas um dos nossos jargões de campanha era coragem para fazer diferente. E a gente demonstra que a gente não precisa da seccional para os casos que a gente quer fazer aqui e implementar. A gente não precisa estar dependioso da própria carne. Antigamente tinha o São João que a carne bancava com a quantia X. Esse ano a gente não quis nada. Ano passado a gente não solicitou. A gente poderia ter feito o PIN da meio-dia. Aí em parceria a carne eles fizeram aqui. Mas a tendência é que a gente já faça o próximo ano sem necessidade deles. O Natal a gente pode fazer sem necessidade deles. Essa instalação da Procuradoria, a gente está fazendo sem a necessidade de depender do Natal. Exato. A gente fez uma corrida agora, isso aí é voltado para o bem-estar e saúde da advocacia e também da sociedade, com mais de 350 inscritos. A gente não pediu R$1 a carne nem a seccional. Então, a gente tem como fazer sem ter dependência da seccional. A gente não consegue fazer uma casa da advocacia aqui em Mossoró, porque o recurso da gente é muito parco. A gente tem um recurso de R$4.200, então não tem como a gente construir uma casa de mais de R$1 milhão. Tem uma pergunta aqui de Dart. Está lá em Fortaleza, mandou uma pergunta aqui para o presidente. O STF ontem validou norma do CNJ que afirma ser dispensável a presença do advogado em processo do SEJUSC, acordos. A demanda da OAB Nacional era para que a presença dos advogados fosse obrigatória. Como o presidente Emerson enxerga tal posicionamento do STF? Quais são os principais objetivos ou argumentos que justificam a necessidade de tornar obrigatório a presença de advogados nesses casos de solução alternativa de conflitos? Primeiro que a gente já vai no contrassenso da própria Constituição, quando diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Como é que nós, advogados e advogadas, somos indispensáveis e somos dispensáveis para conduzir uma audiência de conciliação? Então, há um contrassenso nisso daí. Eu recebo essa notícia, eu verifiquei ontem com muito pesar, porque é um enfraquecimento da classe. Porque a gente sabe que quando você vai para a audiência de conciliação, você pega um banco, uma instituição financeira, com uma banca jurídica muito forte e agressiva e com valores muito ínfimos para tentar um acordo e pega aquela pessoa fragilizada, dependendo da demanda que ela tenha, e força um acordo sem advogado, sem ter uma instrução, sem um advogado dar orientação. Isso, só quem perde, além de ser a advocacia, perde mais também a sociedade, porque vai ficar desguarnecida de um profissional que vai orientar ela naquela situação de uma audiência conciliatória pelo SEJUSC. Ô, Davi, a gente falou aqui nessa questão da violação das prerrogativas, falando de instituições, do exercício da
da profissão, do não conseguir avançar, ter acesso, né, algumas coisas. Mas e quando isso vem da população? Com o mundo da rede social, quando um advogado é, vamos dizer assim, agredido, confundido que ele está ali para defender, muitas vezes, uma execução de uma pena, né, e não o crime. Como é que se age? Aconteceram alguns casos recentes, que tivemos aí um posicionamento até forte do presidente Beto Simonetti. Um caso muito conhecido é o do Zanin, que estava em um banheiro e foi agredido verbalmente por ser advogado do presidente Lula, tá? E isso foi reconhecido e foi manejado um desagravo público, que é uma das situações que você consegue identificar a violação de prerrogativa e é uma espécie de amparo ao advogado, é o desagravo. E foi feito o reconhecimento da violação da dignidade da advocacia. O advogado, no seu exercício, ele não pode ser prejudicado ou taxado ou achincalhado de maneira que vá violar a sua dignidade e sua profissão. A gente tem que lembrar que é o grande paradigma e dificuldade da sociedade é o advogado de fulano. Vou dar um exemplo, né? O advogado do goleiro Bruno. Não, você é advogado de um cidadão, de um fato em si. E eu costumo muito dizer, você está ali representando um cidadão, não quer dizer que você está defendendo, dizendo que ele não fez. Você está participando para que seja aplicada a lei conforme manda as suas normas, que seja o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. Então, tem até muita brincadeira que, assim, que o povo fala que o advogado dá razão a quem não tem, né? E, assim, mas assim, a gente tem que tirar um pouco isso. Como há confusão com a Comissão de Direitos Humanos. Isso, também. A Comissão de Direitos Humanos só quer guardar bandido, só vê em bandido. Não, mas existem várias situações. A gente tem que pensar, é um pensamento muito antigo e que tem que prevalecer, é que o inocente tem que ser preservado. Sempre. Prefiro 100 condenados soltos do que um inocente preso. Porque você imagine, esses 100 condenados que estão soltos, eles podem voltar a praticar e serem presos e a vida fazê-los pagar, mas o inocente não há quem pague aquele prejuízo, tá? Então a gente tem que pensar nessa estrutura, isso é ruim para a própria advocacia. E a gente sente quando um inocente está sofrendo. Agora, quando existe um processo penal, que existe a insuficiência de prova, você não vai dizer que ele não fez, você vai dizer, o Estado foi incompetente para demonstrar que ali existia um crime. O Estado não demonstrou, porque assim, o processo penal ele tem que ser assim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, você sempre tem que lembrar disso. Uhum. E aí são os casos que a gente vem vendo aí, e assim, é muito triste ver o advogado ser violado por sua profissão. Porque ao final do dia, ou ao final da vida, ou algum dia, todo mundo vai precisar de um advogado. E você tem que ter essa ideia de criminoso. Às vezes um pai de família estava dirigindo um veículo, bateu, pode ser seu pai, seu irmão, sua mãe, alguém pode sofrer algum tipo de situação. Isso não quer dizer que você é criminoso. Criminoso é quem tem práticas delituosas, são coisas diferentes. Mas a figura do advogado tem que ser resguardada. Sempre. É interessante que esse final de semana eu assisti o documentário da Isabela Nardoni, né? E o advogado de defesa do Nardoni, Podival, disse que sofreu muita agressão, sofreu inclusive atentado, porque as pessoas... Ele falou até uma frase que me chamou muita atenção. Eu tô defendendo a pessoa e não o crime. Né? É muito... A gente tem que vincular isso. O advogado só defende a garantia do cidadão. A gente tem um grande problema com esses casos midiáticos. Sim. Tem que haver uma consciência um filtro pouco, muito grande. Até da mídia, tem que haver uma consciência. Porque eu participei de um processo aqui que tive violação de prerrogativa e fui ameaçado de morte. Tá? É um caso que era uma investigação de um suposto estupro. E pelo fato de eu ser o advogado, as pessoas, até pessoas de facção, estavam dizendo que o advogado merece morrer igual o cliente. Eu sei onde você mora, eu vou lhe matar. Então você tem que se blindar muito como pessoa. E no dia que eu cheguei na delegacia, a delegada quis tomar meu telefone. Então você vê o absurdo que isso gera. E eu advogado praticamente já tinha um certo tempo, mas novo, e não tinha ambientação em OAB, nada, e sozinho eu conseguia ali me estabelecer e colocar a delegada no seu devido lugar. Não foi um clima muito amistoso, os agentes tiveram que separar, mas assim, eu me impus.
Uhum. E ela quis pegar meu telefone. Doutor, desliga aí seu telefone. Aí eu disse, o meu? Não, sai do telefone. Comigo aqui ninguém fica mexendo no telefone, não. Eu disse, doutor, você tá falando comigo? Eu não sou o réu, não. O réu tá sentado aqui. Ou desliga, eu vou tomar. Aí eu botei pra gravar, disse, pronto, tá gravando aqui. Eu tô aqui com a doutora, fulano de tal. Ela disse que ia tomar meu telefone, tô registrando. Pega, doutora, no meu telefone. Você tá me desacatando? Não, eu tô dizendo que a senhora não pode pegar no meu telefone. Eu não sou investigado, eu sou advogado. Então há um desrespeito gigante quando você apequena o advogado em sua função. E isso muitas vezes, Davi, porque o tribunal da internet já devia ter condenado, né? Sim. o seu cliente. E aí a opinião pública explode. A opinião pública é um perigo em um processo, porque geralmente só se lança o que vai gerar mídia. Sim. Tá? Quando uma pessoa é condenada, ou quando a pessoa pratica um crime, a gente vê várias matérias. Né? Nós vemos Mas quando é inocentado? Não, quando o cara é inocentado, não tem uma. É verdade. E se tiver, ninguém tem interesse. Ou se tiver interesse, diz assim, a justiça não presta. A justiça é cega. Sem realmente conhecer o processo. Né? É verdade. Eu queria só fazer uma divulgação aqui, que é, inclusive, da OAB, porque eu recebi o convite, né, que é de um jogo festivo no dia 26 de agosto, às 8 da manhã. Não sei se o presidente quer falar sobre isso, né, em prol do Instituto Amantino Câmara. Exato. Temos esse jogo festivo. No Nogueirão, às 8 horas da manhã, teremos a presença de Ronaldo Angelim, né, de Caraúbas, que vem para brilhantar esse evento. E a inscrição ou a entrada, o acesso ao Nogueirão é fralda geriátrica. O Amantino, ele sofre com essa deficiência. Eu conversando com o Evans, que é o diretor, presidente do Amantino, ele disse que tem essa necessidade, e não é mensal, é diária. Diariamente necessita de fraldas. E a gente entra sempre com esse apoio, fazendo um pouco. Não temos como fazer essa campanha anualmente, mas pelo menos nesse momento a gente tenta arrecadar o máximo de fralda possível. A gente conta com a participação tanto da advocacia, bem como da própria sociedade. Já desde já faço convite a vocês. Vai ser um jogo bastante animado. Eu, particularmente, eu vou jogar. Vou entrarei para bater o centro. Dava é jogador. Mas teremos mulheres também jogando nos times, sem nenhum problema. Vai ser bem amistoso mesmo. Né? Vai estar o Boni, vai estar o David Almeida, vai ter uma turma assim bem diversificada. O Márcio Mossoró vai estar, né? Que vai estar o Neto Caraúbas. Assim, é uma oportunidade para ver como a OAB ela pensa um pouco fora da caixa. Porque tem muita gente que diz, não, advogado, a OAB só devia pensar no advogado, mas tem um anseio social. Nós temos a ação tem que ter o social, na Casa de Criança com Câncer, nós temos o Amantino, teve agora recente o pessoal de rua. Fizemos na Casa do Estudante também. Na Casa do Estudante, a gente sempre está fazendo, inclusive cursos, que a doação é 1 quilo de alimento e a gente vai estar doando, às vezes, e tem um projeto da criança, do livro. Anjos da Educação. Anjos da Educação. Então, assim, a gente sempre está tentando ali inserir um pouco de esperança na sociedade, que eu acho que aquele ponto que vocês estavam falando sobre a questão da família e violência em Mossoró, é a questão da falta de educação. Eu palestro em algumas escolas, a convite de algumas diretoras, e eu vejo, às vezes, a falta de cuidado dos pais. Sim. Os pais lançam as crianças na escola para buscar educação, mas aí a educação formal, moral, é diferente da educação de conhecimento. E eu palestro sempre em algumas escolas e eu vou lá explicar aos pais que lá a escola está para dar conhecimento, quem vai dar caráter são eles. Exatamente. A personalidade, o cuidado, e que os professores não podem ser violados em momento algum. Eu tenho 3 filhos e sei que a gente educa muito mais pelo exemplo do que pela... Porque a gente já conversou com muitas professoras aqui, falamos sobre isso. Falando no jogo, agora passando para o Congresso. O nosso primeiro congresso de Direito Penal aqui na cidade de Mossoró, o primeiro congresso moçoroense de Direito Penal. Acredito que será o maior congresso aqui, né, que o Estado já viu. Estamos trazendo uma estrutura gigante, palestrantes de renome nacional, palestrantes que vão abrilhantar e trazer um conhecimento, e a cidade precisa disso. Nós somos um polo universitário e temos várias cidades próximas que podem estar aí também participando. O preço acessível, né, a gente faz para que realmente os estudantes venham conhecer. Será no Termas Hall, né? Dias 6 e 7 de outubro,
E no dia 7 haverá um encerramento de um after com Luan estilizado, para depois do conhecimento, depois do conhecimento, vamos lá aproveitar. Como é que se inscreve? Como é que se inscreve? O quê? Como é que se inscreve? Para fazer a inscrição, segue lá o @Congresso Penal, lá vai ter a inscrição no Even. E aí clicando, ou na OAB também, é um ponto de inscrição lá para o Congresso. Será muito bacana, será uma grande experiência, tá? Várias pessoas de vários estados já confirmaram a presença, fora os palestrantes e esse acesso. Sim. Vai ter local para tirar foto com os palestrantes, vamos ter alguns momentos de descontração, aula especial. Network também, né? Que é importante. Muito importante. O advogado ele tem 15% de desconto. A gente fez esse apoio, fez essa parceria com os promoventes do evento. Então, a advocacia tem 15% de desconto em qualquer acesso, né? Tem um acesso Diamond, Platino, Gold e VIP, né? VIP. São 4 tipos de pacote. 4 tipos de pacotes. Tem mais barato e tem um mais, um valor maior que consegue ter alguns acessos e algumas situações melhores, mas assim, não muda a oportunidade e a experiência. De se informar, de estar se capacitando. Porque a gente está trazendo o pessoal, muitos professores locais também, promotor, Ítalo Moreira, Otoniel Maia, doutora Enara, Erivelton, tem muitos professores locais e aqui também da região que são assim, referência não só na cidade, alguns a nível estadual e vários palestrantes a nível nacional. Gente, a gente está chegando ao final, mas eu queria conversar um pouquinho, a gente tem em torno de 10 minutos, sobre as questões de futuro, né? Não sei se a gente começa primeiro pela comissão e depois para o geral. Para a OAB de uma maneira geral, né? Projetos futuros da comissão. Projetos futuros da comissão, lançamos 2 campanhas, tá? Honorário e alimento, uma grande dificuldade do advogado hoje é a briga com o servidor público para liberar as verbas do advogado, que é uma verba considerada de caráter alimentar, a gente precisa disso. Lançamos a campanha Honorário e Alimento, nós também lançamos uma cartilha de prerrogativas justamente com esse intuito, para ensinar o advogado e a advogada quais são os seus direitos. São cartilhas distintas, porque as mulheres têm alguns direitos a mais. Inclusive as gestantes, lactantes, é diferenciado. E vamos começar o projeto Prerrogativa no Escritório. A gente vai estar em todos os escritórios que a gente conseguir contato e que entrar em contato com a gente, para conversar com cada advogado e saber qual é a dificuldade e o que é que a gente pode melhorar. Importante. Eu queria saber com relação às pessoas que estão saindo da faculdade. Tem algum projeto? Estão lá nos últimos períodos. De fato, a OAB Mas acho que já é da parte geral, né? É porta aberta, mas vai seguir. Não, exatamente. O pessoal que está saindo, a gente tenta aproximar, tanto que a gente faz essas parcerias com as faculdades. OAB aqui, né? Aluno aqui. Exato. E vir para dentro da instituição, para conhecer a instituição. Tem uma comissão específica, na verdade 2, se não me falha a memória, que você, estudante, pode se enquadrar nessa comissão, que é de ensino jurídico e da advocacia iniciante. Essas são as 2 comissões, pelo regimento, que são liberadas para o estudante de direito ele participar. Então, é uma forma de aproximar também. Outra aproximação é a gente dentro das próprias universidades, com palestra, apoiando um congresso desse, fazendo mini cursos e seminários dentro da instituição. Nós trouxemos, na Semana da Advocacia, uma constitucionalista, Flávia Bahia, reconhecida a nível nacional, que é adorada pelos estudantes universitários. Trouxemos Écio Quaresma, também pensando tanto na advocacia penal, como também nos estudantes de direito que gostam, que querem conhecer um advogado a nível nacional de casos emblemáticos no Brasil. Foi uma loucura, né? Em menos de 2 horas a gente lançou, bateu. Estourou, e o pessoal querendo comprar. Tinha médico, fisioterapeuta, o pessoal assim da saúde. Eu disse, danado esse povo, eu quero ver, ele é bem assim. São ótimas oportunidades. A gente vendeu que ninguém nem sentiu. E assim, é o que aproxima. A gente realiza curso de prática penal, civil, ainda vou me inscrever. Ainda tenha. Tem. Se não tiver, a gente arruma. Mas é isso, gente. E, Emerson, com relação ao próximo ano, pretende ser candidato à reeleição? Última pergunta. Essa pergunta eu pensei que não fosse surgir no decorrer da... É porque a gente vai esquentando, a entrevista está na técnica. Não. No bate-papo. Não, mas bem, é natural que o presidente tente uma reeleição. Tem algumas coisas que a gente precisa tentar implementar que não vai dar.
tempo no período de 3 anos, mas a gente está estudando, está analisando, sentei com a base já para conversar, a gente está amadurecendo a ideia, mas tá aí, o nome está à disposição, vai depender se a classe quer uma nova recondução ou não, mas não bati martelo, sentei com a turma, com nossa base, mas não tenho martelo batido. Prego batido, ponta virada. Não, é tudo uma construção, uma negociação. A gente está conversando aos pouquinhos. Quando chegar mais ou menos, acho que por volta de março, abril, a gente já tem um posicionamento. Porque o registro das chapas, eles ficam mais próximos, né? Quanto tempo antes da eleição? É a mesma formatação do sistema eleitoral. São 45 dias antes do pleito. Então, você resiste ali e tem 45 dias para trabalhar. Próximo ano vai ser um pouco conturbado por causa da eleição municipal. Mas há uma aproximação, Emerson, com o pessoal que foi oposição? A gente tem ser conversa, uma chapa só? Porque a gente já viu outros momentos, outras eleições que... Isso, não foi tem, só uma chapa. não tem. Hoje, no cenário atual, a nossa campanha foi uma campanha muito acirrada. A gente ganhou por 5 votos. Para o segundo colocado. Para o terceiro colocado foi também acirrada, foi em torno de 45, 50 votos. É pouco, a diferença é muito pouca. Então, tem uma base que já se aliaram com as duas chapas e tem outra que a gente está se aproximando também. Tem pessoas que vieram de lá para cá, tem pessoas que foram daqui para lá. Mas eu avalio que o que veio de lá para cá foi mais volumoso do que o que saiu daqui para lá. Saíram por alguma insatisfação, ou porque não queriam mais, não é o trabalho pela instituição. Mas tem outros projetos de vida que deixaram um pouco de lado a OAB. A gente vê, né, Joyce, que os meninos são muito jovens, são advogados jovens e estão aí na política da OAB, da advocacia, então tem muito tempo ainda pela frente. Mas eu tenho que fazer um elogio, assim, à OAB de maneira geral, pela política da mulher, a questão da paridade, que a gente não pode deixar, né, de reconhecer como é importante. São setores da sociedade que vão mudando a visão. Enquanto na política partidária você tem ali uma cota de que você tem que colocar 30% de mulheres numa chapa, a OAB já avança não é, com os 50%. Deixa eu fazer o meu mexão, né? Eu estou escrevendo um livro chamado Pariarcado, que é Paridade de Gênero em Organização da Sociedade. Eu sabia, eu só podia... Peraí, repita. Pariarcado. Porque a surpresa foi tão grande. Paridade de Gênero em Organização de Sociedade, falando justamente sobre essa evolução, né? A fuga do patriarcado, a necessidade dessa paridade. Está em construção, há uma luta muito grande, principalmente comigo, né? Porque o tempo é curto, mas em breve, se Deus quiser, daqui para o final do ano eu quero estar aqui apresentando. Como é o nome, Davi? Pariarcado. Que coisa boa, especialmente partindo de um homem. Maravilhoso. São as experiências que a vida nos traz e assim, eu estudo muito a Lei Maria da Penha, já tive projeto social chamado Edificando Laços para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Era um grupo, depois da pandemia deu uma diminuída por conta... Aí depois o tempo mata a gente. É bom de voltar. Tá bom de voltar, né, Larissa? Principalmente partindo do homem, como Larissa ressaltou. Eu já tentei apresentar na Comissão da Advogada Mulher, mas meu tempo também tá curto, mas eu vou tentar lançar. A gente até ia pegando Tá pronto, então? O quê? O projeto tá pronto. O projeto tá pronto. Já acontecia. Já acontecia. Nós tínhamos psicólogos, advogados, o pessoal já, um grupo vasto, a gente tinha reuniões. Inclusive tá a Lília Cintia, aquela Helena que tá sempre... Helena Leite. Isso, a Helena que sempre... é assistente social. Tava conosco, tivemos várias reuniões. Maravilhosa. Tava bem encaminhado, mas aí a pandemia veio e deu... Aí eu tô com ele guardadinho e tô com o livro escrevendo devagar, mas vai dar certo. Um dia desse eu soube porque ele era poeta também. Cantor. A gente cantor já sabia. Entregando a carteira, ele pediu a fala, aí terminou a fala dele, ele... declamou um poema lá. Aí eu disse, mas rapaz, poeta também. Agora escritor. Ô menino pra me surpreender. Foi ele assim. É o modo imperativo. Aí tem que estar arrumando alguma coisa pra fazer. Mas, pelo menos o bem. Eu fico buscando em forma de conhecimento. Exatamente. Né? É legal. Mas, Ernesto, quer colocar mais alguma coisa a respeito, assim, do que tem de ação também, da OAB antes da gente concluir? O tempo é curto, mas a gente vem sempre tentando fazer o melhor para a advocacia, na defesa das prerrogativas, no trabalho bom para a sociedade também, tentando diminuir essa linha entre sociedade e OAB, a linha também OAB Judiciário, MP, órgãos policiais. Então, a gente tem feito um trabalho árduo em prol da advocacia. Eu
praticamente vivo hoje 24 horas por dia de advocacia. Tá sorte que eu tenho uma equipe lá no escritório que também me dá esse suporte. Hoje eu estava de vir para cá, eu passei no escritório, eu estava fazendo a DAV. Eu estou com 15 dias que eu não piso nem lá. Mas tem um pessoal que trabalha comigo que dá esse todo suporte. E à noite, é de manhã, de tarde, de noite. Às vezes de madrugada eu tenho algum projeto, DAV conhecedor disso, eu dei algum projeto para advocacia, eu mando uma mensagem para ele, tá acordado? Ele fez, quero, vai dormir. Aí lembrei, eu vou mandar aqui para você, senão não sai amanhã. Pronto, e a gente vai, e vice-versa. A gente tenta fazer um bom trabalho para a advocacia. Eu quero só dar uma sugestão, né? Para aproveitar que eu sou aluna de psicologia e na semana passada a gente entrevistou 2 psicólogas, né? E a gente falava da questão do déficit de psicólogos em Mossoró. E aí, para vocês levantarem essa bandeira. Né? Na questão da a gente parte de coisas simples, assim, como a UPA do Santo Antônio, né? Que é a porta de entrada para as pessoas com algum transtorno mental. Aí não tem psicólogo. Não tem psicólogo. A questão de psicólogos nas escolas. É interessante demais. Né? Em vários espaços. Tem crescido muito essa... Muito. Em todo canto que a gente chega, termina na saúde mental. Conversa de saúde mental. Falta psicólogo na escola, falta psicólogo para tratar o professor, o aluno. Então, aí, se vocês pudessem ajudar. Encampar, né? Encampar. A gente encampou para os advogados. Então, a gente tem atendimento para os advogados também na Católica. A gente encampou essa luta, então vamos mudar agora o foco e levar para a sociedade. Tem com relação à classe, eu fechei uma parceria com a UERN, justamente, eu não me esqueci, o núcleo, o NUPEC, se eu não me engano, que era justamente atendimento voltado para advogado. Vai ser lá dentro da própria instituição. Porque, assim, com a pandemia, a gente viu que muita coisa virou a chave para o lado sentido contrário. Sim. Então, a demanda que a gente tem diariamente, seja em qualquer área, tributária, família ou penal, das diversas áreas que tem, a gente trabalha muito o psicológico da gente. E a pressão que a gente recebe do próprio cliente, da sociedade e também do judiciário, ou seja, você fica praticamente assumindo todo o trabalho. Se você errou, não, se o cliente errou devendo, você vai assumir a dívida do cliente. A dívida que eu digo, assumir no sentido emocional, porque a pressão é tanto de um lado como do outro, que às vezes você não tiver uma cabeça, não tiver um acompanhamento. Lá na OAB já está precisando de psicólogo. Precisa. Tem hora que advogado é médico, advogado, amigo, conselheiro. É verdade. Dá laudo, tem que estar ali acalmando os anos. Teve um cara que chegou lá, vou matar minha mulher. Pelo amor de Deus do céu. Tenha calma, meu senhor. E aí você aí tem que entrar. Não, mas veja assim, ele saiu lá de boa e eu fiquei nervoso. Porque quando você tem a necessidade de procurar um advogado, normalmente é porque você está com um problema. Né? Ou menor ou maior, mas é uma coisa que... É verdade. Ninguém vai lá dizer assim, doutor, deixa eu vir aqui conversar com o senhor para dizer se minha vida tá boa. Não, é só bucha. Mas ficou gravado, registrado, que eles vão encampar a luta dos psicólogos. Vamos. Muito obrigada, viu? E nós estamos aqui à disposição. Boa sorte aí no trabalho, na luta. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos e deixamos já tanto o Emerson, Dava, a instituição aqui à disposição de vocês para quando precisar e qualquer tema que quiserem debater. A gente tem as comissões que vocês podem contar conosco. Sim, perfeito. Obrigada. Obrigado, até mais. Obrigada a você, obrigada a Darts, né? Que nossa audiência lá em Fortaleza. Cheiro, irmão. Tchau, pessoal. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as